Eu sou a Clara, estudante de História da Universidade de Brasília, inscrita no Programa de Iniciação Científica no edital do ano de 2021-2022, com um projeto intitulado Resistência Escrava no Brasil Colonial. A princípio, o projeto ele tinha o objetivo de analisar as diferentes maneiras que os escravizados resistiam ao sistema escravista, mais especificamente no século XVII, ali do período colonial brasileiro. E objetivava-se também analisar quais foram os autores que escreveram sobre esse tema nos últimos anos. Mas, a partir do meu interesse pela paleografia e pela análise das fontes que compõem essa pesquisa, o curso da pesquisa em si acabou mudando. Então, foram analisadas duas fontes extraídas do Arquivo Histórico Ultramarino, as duas datadas do século XVII, e ambas relatam conflitos entre portugueses, holandeses e africanos no interior de Angola, nos anos de 1642 e 1643. E a pesquisa, ela não tem a sua finalidade aqui, né? Existe o desejo de continuar essa pesquisa e de melhorá-la. Quanto à metodologia, essas duas fontes foram, como eu disse, extraídas do Arquivo Digital Histórico Ultramarino, e as palavras-chave utilizadas na busca pelos documentos foram rebelião, revolta, escravos e Angola. No campo das datas, eu coloquei os anos que compreendem o século XVII, então de 1601 a 1700. Essas fontes puderam ser encontradas dessa maneira. Então, o primeiro documento escolhido, ele trata-se de um auto de testemunhas, o qual eu mesma transcrevi. E o último, o segundo documento, trata-se de uma carta de Pedro César de Menezes, governador de Angola na época, endereçada ao rei Dom João IV, que trata dos mesmos assuntos que esse auto de testemunhas. Então, são duas fontes que se complementam. A transcrição da carta ela não foi necessária, porque esse documento ele também está presente no volume 9 da Monumenta Missionária Africana, já transcrito. Então, não foi necessário que eu transcrevesse esse documento. A pesquisa e a análise dos documentos, ela se constrói a partir da perspectiva da microhistória global. Quanto ao resultado dessa análise documental, os principais fatos foram os seguintes. Explorando o auto de testemunhas, notou-se que 13 homens testemunham sobre a saída de Luanda do governador Pedro César de Menezes, no ano de 1642, rumo ao interior de Angola, ao presídio de Massangano, por não ter poder bélico suficiente para enfrentar os inimigos holandeses que chegavam a Luanda. O governador assumiu esse fato na carta que ele escreve ao rei e afirmou a necessidade de fortificação de seus territórios em Angola e que fossem mandados soldados brasileiros para o interior de Angola para dar conta dos inimigos holandeses. As fontes revelam diversos conflitos políticos e disputas de território entre os portugueses, holandeses e os sobas africanos no sertão de Angola entre os anos de 1642 e 1643. Foram relatados também alguns conflitos entre Pedro César de Menezes, o governador, e o rei do Congo. E, para além disso, os documentos também tratam das tréguas entre os estados da Flandres e os reinos de Portugal. Então, através dessa análise documental e bibliográfica da pesquisa, percebe-se a dinamicidade e complexidade das relações sociais e políticas entre os agentes históricos que disputavam a posse dos territórios de Angola e a posse do comércio de escravizados no Atlântico. A resistência portuguesa frente às invasões holandesas em Angola também pode ser discutida, e conclui-se ainda a não passividade, a desobediência e a plena capacidade de fazer acordos políticos que os nativos de Angola possuíam ao lidar com a invasão de suas terras pelos colonizadores europeus, o que configura uma das muitas formas de resistência ao sistema escravista e colonial que os escravizados possuíam.